Meu nome é Matheus Barreto, 62 anos, natural de Jataí, Goiás, viúvo há 4 anos. Pai de 2 filhos que moram longe. Daniel foi para Brasília trabalhar em escritório do governo, Carolina casou e mudou para Minas Gerais. De vez em quando ligam. Falam da vida deles com aquela mistura de carinho e distância que o tempo vai construindo devagar, sem que ninguém perceba. Eu não guardo rancor. Cada um constrói o caminho que consegue. O meu ficou aqui, no asfalto quente e na terra vermelha do Cerrado. Naquela noite eu vinha de Anápolis com o Valente carregado de sacos de ração animal para uma fazenda na divisa com o Tocantins. O Valente é meu caminhão. Um Scania velho, branco de origem, mas amarelado pelo sol e pela poeira de anos, que roda mais pela teimosia do que pela mecânica. Tem um amassado na lateral direita que nunca consertei, uma rachadura no retrovisor, emendada com fita preta e um cheiro permanente de café velho e borracha quente que, para mim, cheira a casa. Não sei bem explicar o que é gostar de um caminhão. Mas tem gente que entende. Ringo dormia atrás do banco. Ringo é meu cachorro. Vira-lata amarelo, 12 anos de idade, orelhas em pé, uma cicatriz no lombo esquerdo que ele ganhou numa história que ainda vou contar. Apareceu num pátio de abastecimento em Séries, anos atrás. Magro demais, sarnento, com olhos que já naquela época olhavam de um jeito que desarmava qualquer coração mais fechado. Eu não queria cachorro. Joguei o que sobrou do meu lanche pela janela e tentei ir embora. Ele correu atrás do caminhão por quase 200 metros. Parei. Abri a porta. Ele entrou como se já soubesse onde ficava o lugar dele. Helena, minha Helena, sempre dizia que ele não tinha escolhido a gente por acaso. Que bicho de estrada reconhece quem tem a alma do mesmo tamanho? Helena. Quando ela morreu, eu achei que o mundo tinha simplesmente parado. Não foi um fim dramático, dessas mortes que chegam com barulho e deixam marca visível em tudo. Foi silencioso. Um aneurisma num fim de tarde de quarta-feira, enquanto ela estendia roupa no varal improvisado atrás da nossa casa. Eu estava a 400 quilômetros de distância, em alguma estrada do Mato Grosso, ouvindo forró no rádio. Quando meu telefone tocou, o sol ainda estava alto. Quando cheguei em casa, o varal ainda tinha roupas pela metade. A blusa azul dela ainda estava dobrada em cima do cesto. Não consegui tirar aquelas roupas do varal por 3 semanas. Depois disso, eu fui ficando no caminhão. Primeiro por necessidade. Precisava trabalhar, pagar conta, manter a cabeça ocupada. Depois por escolha. A estrada não pergunta como você está. Não espera resposta. Não fica em silêncio do jeito desconfortável que o silêncio fica dentro de uma casa que foi de 2 e ficou de 1. Na estrada, o silêncio tem motor, tem velocidade, tem horizonte à frente. Tem algo parecido com o futuro, mesmo quando você não acredita nele. Naquela madrugada específica, eu estava na BR-153, o trecho que corta o cerrado entre Goiás e Tocantins. Conhecia cada curva daquela estrada com a palma da mão. Sabia onde o asfalto afundava, onde o acostamento sumia, onde uma árvore inclinada à beira do mato parecia ameaçar cair, fazia anos sem nunca cair. O céu estava aberto e cheio de estrelas, daquele jeito que a cidade nunca deixa ver. Numa noite assim, dirigindo sozinho no cerrado, é impossível não pensar na vida. Pensei em Helena, como sempre. Pensei nas costas que doíam mais do que de costume. Pensei que o Valente estava precisando de revisão e que o dinheiro estava curto outra vez. Pensei que tinha 62 anos e que não sabia direito o que ia fazer com o que restava da vida. A estrada é boa para isso. Ela não resolve nada, mas deixa a gente pensar sem ser interrompido. Por volta da 1 da manhã, passei por um vilarejo tão pequeno que não tinha nome no mapa. Só uma placa torta, um açougue fechado com grades enferrujadas, 3 casas com janelas apagadas e um bar que já tinha sido bar, mas agora era só um barracão de madeira sem porta.
No posto de combustível vazio, 2 bicos antigos, sem cobertura, cobertos de musgo. Tinha uma luz amarela acesa sozinha no poste. Ela piscava de 2 em 2 segundos, com uma regularidade de metronomo quebrado. Reduzia a velocidade sem razão muito clara. Às vezes, a gente faz isso na estrada. O instinto manda antes da cabeça. O pé alivia o acelerador, o corpo endireita no banco, os olhos varrem o entorno procurando algo que ainda não sabe o que é. Ringo acordou. Ele não latiu. Só levantou a cabeça do travesseiro improvisado que ele tinha no espaço atrás do banco, uma manta dobrada que eu trocava toda semana, e ficou olhando pela janela com as orelhas erguidas. Ringo não acorda à toa. Em 23 anos de estrada, aprendi a confiar no instinto do meu cachorro mais do que em qualquer sinal de trânsito. Parei o caminhão no acostamento. O motor continuou roncando baixo, enquanto eu abaixava o vidro e deixava o calor da madrugada entrar. O cerrado à noite tem um cheiro específico. Terra ainda morna do calor do dia, capim seco, o perfume adocicado e estranho de alguma flor que abre só no escuro. As cigarras tinham parado. Isso me incomodou. Cigarra de cerrado não para. Quando para, é porque percebeu alguma coisa antes de você. Foi então que eu vi. Do lado do posto vazio, encostada no poste de luz piscante, havia uma figura. Pequena demais para ser homem adulto. Encolhida demais para estar bem. Parada demais para estar dormindo em paz. Fiquei olhando por um momento sem me mexer. A luz amarela piscava, apagava, voltava. Na luz, uma moça. Jovem, muito jovem. Sentada no chão com os joelhos dobrados contra o peito e a cabeça apoiada na lateral do poste, como se não tivesse mais força para mantê-la erguida. Tinha uma sacola plástica ao lado, dessas de mercado, com alguma coisa dentro que não pesava muito. Dava para ver pela forma que ela tombava para o lado. Uma blusa escura. Uma calça clara cheia de poeira vermelha nos joelhos. Os cabelos presos de qualquer jeito. Não havia mais ninguém naquele lugar. Olhei nos 2 sentidos da estrada. Vazio. Olhei para o mato. Escuridão. Olhei para as casas apagadas. Nada. Era só ela. O poste de luz quebrada e o silêncio interrompido pelo ronco manso do meu motor. Ringo desceu do banco e foi para o lado do passageiro, olhando pela janela dela. Fiquei parado mais alguns segundos. 23 anos de estrada ensinam a ter cuidado. Ensinam que nem tudo que parece indefeso é inofensivo. Ensinam que a noite guarda surpresas que o dia não mostra. Mas 23 anos de estrada também ensinam outra coisa. Ensinam a reconhecer o jeito que uma pessoa senta quando não tem mais para onde ir. Desliguei o motor. Desci devagar, sem pressa, sem parecer ameaça. Bati a porta do valente com cuidado. Ela não se mexeu com o barulho. Aquilo me preocupou mais do que se ela tivesse saltado assustada. Cheguei a uns 6 metros e parei. Ei, falei baixo, como se pudesse quebrar alguma coisa. Tá tudo bem? Ela levantou a cabeça. Olhos escuros, fundos, com aquela mistura de medo e exaustão que eu reconheci de longe, porque já vi esse olhar antes. Vi no meu próprio rosto, no espelho do banheiro do posto, na semana depois que Helena morreu. Ela não respondeu. Não precisa ter medo. Continuei. Só parei porque vi você aqui. Ela olhou para o caminhão. Olhou para mim. Olhou para o valente de novo. Você é motorista? A voz saiu rouca, seca, como de quem não bebe água há tempo demais. Sou. Vou para o Tocantins. Ela baixou os olhos. Ficou em silêncio um instante. Tem algum lugar aqui perto que vende água? Aquela pergunta, simples, direta, desesperada, de um jeito que só quem já teve muita sede entende. Não foi a pergunta de alguém pedindo favor. Foi a pergunta de alguém que já estava muito além do orgulho. Voltei para o caminhão sem falar nada. Peguei a garrafa de 2 litros que eu sempre carregava no porta-luvas, cheia, ainda gelada da última parada. Voltei até ela e estendi. Ela olhou para a garrafa.
depois para mim. Pode pegar, disse. Ela pegou. Bebeu de um jeito que eu só via em pessoas com fome de verdade. Não é sede exagerada, é o corpo inteiro dizendo obrigado. Tomou metade sem parar. Depois encostou de volta no poste, fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Obrigada. Ringo tinha descido atrás de mim e agora estava parado a 2 metros dela, cauda baixa, farejando o ar. Não avançou. Só ficou olhando, como sempre faz quando está avaliando alguém. Eu fiquei ali parado, olhando para aquela moça, para aquela sacola, para aquela noite, e senti uma coisa que não sentia há 4 anos, uma coisa que não tem nome exato, não é preocupação, não é pena, não é curiosidade. É aquela sensação de que alguma coisa está prestes a começar, de que a estrada acabou de dobrar numa curva que você não viu no mapa. Você vai ficar aqui essa noite? Perguntei. Ela abriu os olhos. Olhou para o mato escuro dos 2 lados. Olhou para as casas apagadas. Não tenho outro lugar. Fiz uma coisa que não planejei. Olhei para o valente, olhei para ela, olhei para Ringo, que agora tinha avançado um passo e estava com a cauda baixa, mas oscilando, o que em cachorro de estrada significa aprovação cautelosa. Tem carona até Guaraí se você quiser. Ela ficou me olhando por um tempo que pareceu mais longo do que era. Por quê? Não tive resposta pronta. Nunca tenho. Sou homem de poucas palavras e menos justificativas ainda. Olhei para o horizonte escuro da BR, onde o asfalto desaparecia no nada, e respondi do jeito mais honesto que eu sabia. Porque ninguém deveria ficar sozinho nesse lugar essa hora da noite. Ela ficou olhando para mim mais um tempo. Depois olhou para Ringo. E Ringo, que em 12 anos de vida nunca se aproximou de estranhos sem ser convidado, deu 3 passos na direção dela e encostou o focinho na mão dela. Ela não sorriu, mas os ombros desceram um pouco. E aquilo, naquela madrugada no Cerrado Goiano, foi o suficiente. Ela subiu no caminhão sem fazer barulho. Esse foi o primeiro detalhe que eu notei. Não é coisa comum. Gente que sobe em caminhão pela primeira vez sempre faz algum barulho. Estranha, o degrau alto, agarra o corrimão com força demais, comenta alguma coisa sobre a altura. Ela não. Pegou a sacola do chão, jogou na frente do peito como quem protege alguma coisa valiosa e subiu com um cuidado de quem já aprendeu a ocupar o menor espaço possível em tudo na vida. Sentou no banco do passageiro. Colocou a sacola no colo. Ficou olhando para a frente. Ringo farejou o joelho dela por 2 segundos e foi para o espaço atrás do banco. Eu dei a partida no valente. O motor acordou com aquele ronco grave e irregular que eu conheço como a voz de um velho amigo. O painel acendeu. A luz laranja do odômetro iluminou o rosto dela por um segundo. Jovem, muito jovem, cansada demais para a idade que tinha. E eu olhei para a estrada. Como é seu nome? Perguntei sem tirar o olho do asfalto. Uma pausa. Simone. Só isso. Sem sobrenome, sem complemento, sem o sorriso automático que as pessoas colocam depois do nome quando estão sendo educadas. Só Simone, seco e curto, como uma porta que abre o suficiente para não ser grosseria, mas não convida a entrar. Mateus, respondi no mesmo tom. Peguei a estrada. Por uns 20 minutos não falamos nada. O cerrado passava dos 2 lados como uma muralha escura e a BR abria na frente iluminada pelos faróis do valente. A madrugada tinha aquela temperatura morna de abril no Goiás, quando o verão já foi, mas o calor ainda não sabe disso direito. Pela fresta da janela entrava um vento morno com cheiro de capim seco e, de vez em quando, o perfume distante de alguma queimada velha que a chuva ainda não tinha apagado do todo. Eu não perguntei nada mais. 23 anos de estrada ensinam que quando alguém precisa falar, fala. Forçar conversa com quem está com medo é como forçar flor. Não adianta, só machuca.
Então fiquei dirigindo, com o cotovelo apoiado na janela, os olhos na estrada, deixando o silêncio ocupar o espaço entre a gente com naturalidade. Ela foi a primeira a quebrar. Quantas horas até Guaraí? Depende do trânsito. Umas 3, 3:30. Ela assentiu devagar. Tem parada no meio? Tem um posto em Porangatu que eu costumo parar para café. Uns 40 minutos daqui. Outro silêncio. Você tem fome? Perguntei sem olhar para ela. A pausa foi comprida demais para ser só hesitação. Não, ela disse, mas disse de um jeito que era exatamente o contrário. Eu não insisti, fiquei dirigindo. Uns 10 minutos depois, abri o compartimento entre os bancos e tirei um embrulho de papel alumínio que eu sabia que estava lá. 2 pães com mortadela que uma senhora de um boteco em Anápolis tinha me dado de brinde com o café de manhã cedo. Coloquei no espaço entre nós sem dizer nada. Ela olhou para o embrulho, olhou para mim, olhou de novo para o embrulho. Então pegou, abriu devagar. Comeu o primeiro pão inteiro, num silêncio que tinha algo de sagrado. Não exagerado, não dramático. Só uma pessoa com fome comendo de verdade, sem fingir que não estava com fome. O que foi a primeira coisa honesta que ela me mostrou naquela noite. Ficou com o segundo pão na mão por um tempo. Você não quer? Perguntou. Pode comer. Ela comeu. Depois ficou olhando pela janela com a sacola ainda no colo, as 2 mãos cruzadas sobre o plástico. A luz do painel iluminava o perfil dela. Eu tinha calculado a idade dela em uns 20 e poucos anos, mas de perto, naquela luz fraca, ela parecia mais nova. Tinha um hematoma velho no queixo, já amarelado, quase sumindo. Não comentei. Você mora em Guaraí? Perguntei depois de um tempo. Não. Tem alguém lá? Uma pausa mais longa. Tenho uma tia. Acho. Aquela palavra ficou no ar. Não é a resposta de quem tem certeza de nada, muito menos de onde vai dormir. Faz tempo que não fala com ela? Uns 2 anos. Falou baixo. Com o tipo de vergonha que não é fraqueza, é peso. A vergonha de quem sumiu da própria vida sem conseguir explicar direito o motivo. Eu entendi aquilo. Entendi de dentro. Não disse nada. Só peguei o rádio AM, que sempre fica ligado baixinho na cabine, e baixei o volume mais um pouco, deixando o som virar só textura de fundo, como um rio distante que não atrapalha, mas preenche o silêncio. Chegamos em Porangatu 40 minutos depois. O posto era daqueles de beira de estrada que existem no Brasil inteiro. Lanchonete acoplada, letreiro de plástico com metade das letras apagadas, 2 caminhoneiros sentados na mesa do lado de fora com um copo de café na mão, um funcionário soturno limpando o balcão com um pano que parecia sujo antes de começar, luzes de neon amareladas, cheiro de óleo de fritura e café coado forte. Desliguei o motor e fui descer. Pode ficar se quiser, falei. Não demoro. Ela ficou. Ringo ficou com ela. Entrei, pedi 2 cafés e olhei pela vidraça enquanto esperava. Ela estava imóvel no banco, a sacola ainda no colo, olhando para a frente. Ringo tinha subido para o banco e estava sentado ao lado dela. Ela colocou a mão no pescoço dele devagar, quase sem querer, e ele não se mexeu. Aquilo me fez bem de um jeito que eu não soube explicar para mim mesmo. Voltei com os 2 cafés e um copo de caldo de cana que eu pedi por impulso. Subi no caminhão e estendi o caldo para ela sem comentar. Ela olhou. É caldo de cana. Eu sei o que é. Então pode tomar. Ela tomou. Não disse obrigada dessa vez. Mas envolveu o copo com as 2 mãos e ficou sentada assim, aquecendo as palmas, mesmo com o calor da noite. Tem gente que faz isso. Segura copo quente não pela temperatura, mas pelo conforto de ter alguma coisa sólida entre as mãos. Tomamos café em silêncio. Do lado de fora, um dos caminhoneiros gargalhou de alguma coisa que o outro disse. O funcionário trocou o pano sujo por outro ainda mais sujo. Uma borboleta enorme ficou girando em volta da lâmpada do poste até bater e cair. A estrada continuava escura lá na frente, esperando.
Por que você parou? Ela perguntou de repente. Como assim? Lá no posto abandonado. Por que você parou para mim? Olhei para o copo de café nas minhas mãos. Pensei um pouco. Porque Ringo acordou. Ela olhou para o cachorro. Ringo estava deitado de novo atrás do banco, mas com um olho aberto. O cachorro te mandou parar? O cachorro sempre sabe antes de mim. Ela ficou olhando para Ringo por um momento. Então, virou o rosto para a janela de novo. Feliz o cachorro que tem quem escuta ele. Falou baixo, com aquela leveza de quem faz piada, mas está falando sério. Eu não respondi, mas a frase ficou. Daquelas frases que a pessoa joga no ar sem peso, mas que pousam no chão com barulho. Dei a partida de novo. A estrada chamava. Por mais 1 hora, rodamos em silêncio. Passou Porangatu. Passou um trecho de mato fechado, onde os faróis iluminavam um bicho do mato parado na beira do asfalto. Um veado jovem que nos olhou de frente por 2 segundos, com olhos de âmbar, e sumiu no escuro. Simone se mexeu quando viu o veado. Se inclinou levemente para frente, os olhos se abriram um pouco mais. O primeiro sinal de encantamento que ela mostrou. Você vê isso sempre? Ela perguntou. Nas noites boas, sim. Nas noites boas. Ela repetiu a frase como quem experimenta o sabor dela. Ficou olhando para o mato, que sumia para trás, enquanto o valente avançava. Como você sabe quando é uma noite boa? Pensei na resposta por um tempo. Quando acontece alguma coisa que não estava no roteiro. Ela virou o rosto para mim. Olhou por um segundo que foi mais longo do que o normal. Depois, virou de volta para a janela. Não disse nada. Mas alguma coisa nos ombros dela desceu um pouco mais. Guaraí surgiu no horizonte como toda cidade do interior brasileiro surge de noite. Primeiro, um borrão de luz laranja no céu escuro, depois postes, depois prédios baixos, depois movimento. Era quase 4 da manhã. A cidade não dormia completamente. Nunca dorme. Essas cidades de passagem que vivem da BR, dos caminhoneiros, do trânsito constante de gente indo de um lugar para outro. Havia um boteco aberto na entrada, um mototaxista encostado na bike, 2 jovens sentados no meio-fio com o olhar de quem não tem nada melhor para fazer com a madrugada. Reduzi a marcha e olhei para Simone. Tem um endereço da sua tia? Uma pausa. Tenho o nome do bairro. Fala. Setor Bela Vista. Ela morava numa rua perto da escola estadual. Conheço o caminho. Dei a volta pela cidade. Guaraí de madrugada tem um cheiro diferente. Terra molhada de irrigação, gás de cozinha, fritura de pastel de algum trailer que abre cedo. O valente roncou pelas ruas estreitas até a gente chegar no setor Bela Vista. Casas simples, muros baixos, 1 ou 2 cachorros de rua que acordaram com o barulho do motor e ladraram sem convicção. Parei numa esquina. Você sabe qual é a casa? Não. Ela olhou para a rua, para as casas escuras, para o relógio no painel, 4h15 da manhã. Sem graça nenhuma de acordar alguém que talvez nem soubesse que ela existia mais. Fiquei olhando para ela. Ela ficou olhando para a rua. Não vai bater? Perguntei. Essa hora? Se você precisar, eu fico aqui enquanto você bate. Uma pausa longa. E se ela não me deixar entrar? Aquela pergunta. Não era pergunta de quem duvida da tia. Era pergunta de quem já foi recusado tantas vezes que aprendeu a se preparar antes de tentar. Eu senti aquilo no peito como se tivesse recebido um soco fraco, desses que não machucam, mas deixam a marca. Então a gente pensa no que fazer depois, respondi. Ela ficou olhando para mim. Por que você fica fazendo isso? O quê? Agindo como se eu fosse problema seu. Olhei para o para-brisa, para as casas escuras, para o céu que começava a clarear no horizonte, aquele azul cinza que anuncia a madrugada cedendo espaço para o dia. Não é sobre ser problema de ninguém. Falei devagar. É sobre não deixar alguém sozinho quando você tem a opção de não deixar. Simone ficou olhando para mim por um tempo que eu não soube medir.
Depois, olhou para a sacola no colo. Apertou o plástico entre os dedos 2 vezes. Respirou fundo. Abriu a porta. Desceu devagar. Ficou parada na calçada com a sacola na mão, olhando para as casas. Então, virou para mim. Qual é o nome do seu cachorro? Ringo. Ela olhou para Ringo, que tinha ido para o banco do passageiro e estava com o focinho na fresta da janela. Obrigada, Ringo. Ringo mexeu o rabo uma vez. Ela caminhou pela calçada. Bateu na segunda casa com cuidado, quase sem barulho. Esperou. Bateu de novo. Uma luz acendeu lá dentro. Uma voz de mulher mais velha, rouca de sono e de susto, perguntou quem era. Sou a Simone, tia, filha da Marilda. Um silêncio. Depois, o barulho de ferrolho. A porta abriu. Não vi o rosto da tia. Só vi Simone entrar. A porta fechou. A luz da sala ficou acesa. Fiquei parado na esquina por mais uns 2 minutos, com o motor ligado, olhando para aquela janela iluminada. Ringo encostou o queixo no meu ombro. Dei a partida. Peguei a rua de volta para a BR. O céu já estava abrindo em roxo e laranja no leste, daquele jeito que só o cerrado sabe fazer, como se o horizonte estivesse pegando fogo devagarinho. Achei que tinha terminado ali. Achei errado. Eu saí de Guaraí achando que tinha feito uma boa ação e pronto. É assim que a gente se protege. Coloca um nome simples nas coisas para não precisar sentir o peso delas. Boa ação. Como se tivesse ajudado alguém a atravessar a rua ou segurado a porta do mercado. Pego a estrada, faço a entrega, volto para Jataí, vida que segue. O valente tem revisão atrasada, tenho conta para pagar, tenho frete marcado para a semana que vem. Não faltam motivos para manter a cabeça ocupada e o coração no ponto morto onde ele aprendeu a funcionar desde que Helena foi. Fiz a entrega na fazenda perto de Guaraí antes do meio-dia. O fazendeiro, um homem gordo, de chapéu, que falava alto demais para o tamanho do lugar, conferiu os sacos de ração com uma prancheta, assinou o documento, pagou em espécie sem contar o dinheiro e foi embora sem dizer obrigado. Esse tipo de homem existe no Brasil inteiro. Ringo ficou me olhando da cabine, com uma cara que traduzia exatamente o que eu estava pensando. Almocei num restaurante de peão na beira da estrada. Arroz, feijão, frango assado, farinha. Comi sozinho numa mesa de canto com o ventilador de teto girando devagar acima da minha cabeça. A televisão no canto passava um programa de auditório com o volume alto demais. Uma família barulhenta ocupava a mesa maior do fundo. 2 mulheres conversavam animadas perto do balcão. Todo mundo com alguém. Esse pensamento entrou sem ser convidado, como sempre entra, e eu empurrei ele para fora com o mesmo gesto mecânico de sempre. Pedi café, paguei a conta, voltei para o valente. Ringo comeu no pátio, bebeu água, fez o que precisava fazer, subiu, dei a partida. Ia pegar a BR de volta para Jataí quando o telefone tocou, número desconhecido, com DDD de Guaraí. Atendi com a mão no volante. Alô, é o Mateus, o caminhoneiro? Voz de mulher mais velha, firme, mas com uma hesitação por baixo. É, sim. Quem fala? Sou a Célia, tia da Simone. Fiz uma pausa. Oi, Célia. Ela me contou que você trouxe ela até aqui de madrugada. A voz tinha aquele tom de quem está tentando entender uma situação antes de agradecer. Eu queria te agradecer. E também, ela quer falar com você. Não esperava aquilo. Tá bem? Falei. Um chiado de telefone passando de mão em mão. Oi, a voz de Simone. Diferente da madrugada, mais firme agora, mas ainda com aquela economia de palavras que eu já reconhecia. Oi, você ainda está em Guaraí? Saindo agora. Uma pausa. Você passa pelo centro antes de sair? Olhei para o painel. Olhei para o relógio. Olhei para a estrada à frente que chamava com toda a objetividade de quem não tem sentimento nenhum. Posso passar? Por quê? Eu preciso de um favor. Mas pode falar não. Aquela última frase. Pode falar não.
dita com aquela naturalidade de quem está acostumado a ouvir não e já inclui a possibilidade como parte do pedido. Me apertou alguma coisa no peito que eu não soube nomear na hora. Fala o favor primeiro. O favor era o seguinte. Ela tinha descoberto pela tia que o irmão dela, mais novo, 17 anos, chamado Bruno, estava numa cidade chamada Miracema do Tocantins, a uns 200 e poucos quilômetros de Guaraí. O Bruno tinha ido para lá atrás de serviço com um homem que a família não conhecia bem. Fazia 3 semanas, e desde então as ligações tinham ficado escassas, depois espaçadas, depois tinham parado. O último contato tinha sido uma mensagem curta, dizendo que estava bem, mas que precisava de dinheiro. A tia Célia não tinha como ir. Simone não tinha dinheiro para passagem de ônibus. E o ônibus que ia para Miracema saía só na quinta-feira, 2 dias depois. Eu ouvi tudo isso parado no estacionamento de um mercado no centro de Guaraí, com o motor do Valente ligado e Ringo deitado atrás do banco, como se estivesse fingindo não estar ouvindo. Quando ela terminou de explicar, ficou um silêncio. Miracema fica na minha rota de volta, eu disse. Outra pausa. Eu sei. A minha tia olhou no mapa. Sua tia olhou no mapa. Ela disse que você passaria por lá se fosse pela TO 010. Sua tia conhece estrada. Ela foi casada com um caminhoneiro por 30 anos. Quase sorri. Quase. Me passa o endereço onde você está. Busquei ela 15 minutos depois. Ela estava na calçada da casa da tia com a mesma sacola plástica de antes, mais uma mochila pequena que a tia devia ter emprestado. Estava com uma blusa diferente, limpa, passada, e o cabelo solto pela primeira vez. Mais nova assim, mais ela mesma, talvez, do que a mulher encolhida no poste que eu tinha encontrado de madrugada. A tia Célia veio até o caminhão. 60 e poucos anos, cabelo branco cortado curto, avental de cozinha ainda amarrado na cintura. Olhou para o Valente com a intimidade de quem cresceu ao redor de caminhão. Bateu 2 vezes na porta com o nó dos dedos. Abaixei o vidro. Cuida dela, disse Célia direto ao ponto. Fica tranquila. Ela me olhou por 2 segundos com aquele olhar de mulher mais velha que avalia homem mais velho e sabe o que está fazendo. Então assentiu uma vez, virou e voltou para dentro. Simone subiu. Ringo farejou a mochila dela rapidamente e voltou para o lugar. Pronto, ela disse. Pronto, eu repeti. Dei a partida. Por uns 40 minutos rodamos sem falar muito. Diferente da madrugada anterior, agora era dia. Sol de abril batendo forte no cerrado, aquela luz branca que não tem sombra no meio do dia e faz a paisagem parecer lavada. O Valente subia e descia as ondulações da TO 010 com o ronco conhecido, e o cerrado passava dos 2 lados. Aquele verde cinza de árvore retorcida e capim alto que só quem não é do interior acha feio. Eu acho bonito, sempre achei. Helena também achava. Ela dizia que o cerrado era a paisagem mais honesta do Brasil porque não fingia ser mais do que era. Não tem montanha para impressionar, nem praia para seduzir. É só ele mesmo, torto e resistente, do jeito que a vida costuma ser. Fiquei pensando nisso enquanto dirigia. Simone ficou olhando pela janela por um bom tempo. Então, tirou um caderninho pequeno da mochila, uma dessas agendas de couro falso, já amassada nas beiradas. Abriu numa página do meio e começou a escrever. Não vi o que escrevia, não perguntei, mas notei que ela escrevia rápido, com a caneta quase correndo pelo papel, como se estivesse anotando alguma coisa antes que sumisse. Você escreve sempre? Perguntei depois de um tempo, sem tirar o olho da estrada. Ela parou, olhou para o caderno, depois para mim. Você estava lendo? Não. Vi o movimento, uma pausa curta. Às vezes, quando tem muita coisa na cabeça e não tem com quem falar. O que você escreve? Coisas. Fechou o caderno. Nada importante. O jeito que ela fechou o caderno dizia exatamente o contrário. Fiquei em silêncio.
Ela ficou em silêncio. Ringo roncou baixinho atrás do banco. Depois de um tempo, ela perguntou: "Sua mulher, a Helena que você mencionou ontem à noite, eu não lembrava de ter mencionado, mas às vezes a boca fala o que a cabeça nem percebe. O que sobre ela? Faz quanto tempo?" 4 anos em junho. Ela assentiu devagar, ficou olhando para o cerrado. Como foi? A maioria das pessoas não pergunta como foi. Perguntam o que aconteceu, ou ficam em silêncio constrangido, ou mudam de assunto. Ela perguntou como foi, que é uma pergunta completamente diferente. É pergunta de quem quer entender o que a perda fez com você, não só o fato da perda em si. Eu precisei de um tempo antes de responder. Rápido, falei. Ela foi rápido, sem dor. Pelo menos foi o que o médico disse. Eu estava na estrada quando aconteceu. Uma pausa. A parte mais difícil não foi perder ela. Foi chegar em casa depois e ver as roupas ainda no varal. Simone ficou olhando para frente. As roupas no varal, ela repetiu baixo. É uma coisa pequena, mas foi a coisa que quebrou tudo. Não é pequena, ela disse. É exatamente esse tamanho. As coisas pequenas são as que não cabem dentro do peito. Fiquei olhando para o asfalto. Senti alguma coisa se mexer lá no fundo, num lugar que eu tinha aprendido a não visitar. Você perdeu alguém? Perguntei. Uma pausa longa, longa demais. Perdi, disse ela. Mas não do jeito que você perdeu. Não continuei. Sabia que ela tinha chegado no limite do que queria falar naquele momento. E eu respeito o limite. Sempre respeitei. Helena dizia que eu era bom nisso, em deixar as pessoas no espaço delas sem fazer elas se sentirem abandonadas. Você sabe ficar perto sem pesar, ela dizia. Acho que aprendi na estrada. Paramos num posto menor, interior do Tocantins, para abastecer e usar o banheiro. O sol estava no pico e o asfalto brilhava com aquele calor que distorce o horizonte, fazendo a estrada parecer que termina num espelho. Comprei 2 sucos de caixinha gelados e um pacote de biscoito salgado. Ela tomou o suco sem fazer cerimônia dessa vez. Progresso. Ficamos parados na sombra lateral do posto por uns 10 minutos. Ringo aproveitou para fazer as necessidades e farejar o pátio inteiro com aquela seriedade de investigador particular. Simone ficou sentada num banco de cimento na sombra, com a mochila ao lado, olhando para o nada. Eu fiquei encostado no valente, bebendo o suco, sem pressa. "Posso te perguntar uma coisa?" Ela disse sem olhar para mim. "Pode. Por que você ainda dirige, com a idade que você tem, com o joelho ruim que você claramente tem, com tudo isso? Por que não para?" Olhei para o valente, para o amassado na lateral, para o retrovisor com a fita preta, para o capô que já tinha mais história do que muita pessoa. "Porque quando eu paro, preciso estar em algum lugar", respondei devagar. "E não sei bem mais qual é esse lugar." Ela ficou olhando para mim. "A estrada virou o seu lugar. A estrada virou o único lugar onde eu sei quem sou." Simone ficou com aquela frase um tempo. Enrolou o canudinho do suco entre os dedos. Depois olhou para frente com uma expressão que eu não soube ler completamente, mas que tinha qualquer coisa de reconhecimento. O jeito que as pessoas olham quando ouvem algo que ecoa em alguma parte delas, que elas não mostram para ninguém. "Eu entendo isso", ela disse baixinho. "Entende? Entendo mais do que você imagina." Não perguntei o que ela quis dizer, não naquele momento. Havia algo nela que precisava de tempo, como fruta que amadurece no escuro, no próprio ritmo, e que estraga se você abre antes da hora. Chamei Ringo. Subimos no valente. A estrada chamou. Foi por volta das 3 da tarde, com o sol ainda pesado e o ar-condicionado do valente funcionando pela metade, como sempre, que ela falou pela primeira vez sobre o irmão. Não foi uma explicação longa. Veio aos pedaços, como vem quase tudo que importa. Bruno tinha 17 anos. Parou de estudar no 2º ano do ensino médio porque a família precisava de dinheiro e ele era o 2º mais velho. Arrumou trabalho em posto de gasolina, depois em obras,
Depois apareceu esse homem. Ela disse esse homem com um cuidado de palavras que me disse tudo sobre o que ela pensava dele, que ofereceu serviço em Miracema. Colheita, disse ele. Serviço temporário, disse ele. Boa diária, disse ele. E o Bruno foi? Ela disse. E o Bruno foi? Repeti. Ele sempre vai. Uma pausa. Ele é bom assim, confiante, acredita nas pessoas rápido demais. Outra pausa, mais longa. Eu sempre fui o contrário. Você não acredita nas pessoas. Eu aprendi a não acreditar. Disse isso olhando para o cerrado. Com uma voz plana, sem drama, sem autocomiseração, como quem está descrevendo uma característica física, cabelo escuro, olhos castanhos, não acredita nas pessoas. Fato, parte do inventário. O que aconteceu para você aprender isso? Perguntei. Silêncio longo. Muita coisa pequena, ela disse. Do jeito que você falou, as coisas pequenas que não cabem no peito. Fiquei olhando para o asfalto. Ela ficou olhando para o cerrado. Ringo roncou. O Valente roncou junto. E por mais uma hora rodamos assim, com o silêncio entre nós, já diferente do silêncio do início. Não era mais o silêncio de dois estranhos. Era o silêncio de duas pessoas que ainda estão se medindo, ainda estão decidindo o quanto vão deixar o outro ver, mas que já sabem que o outro não vai usar o que vê como arma. É um silêncio raro. Aprendi a reconhecê-lo. Quando Miracema começou a aparecer no horizonte, ela pegou o caderninho de novo. Abriu, ficou olhando para a página por um tempo sem escrever. Então, olhou para mim. Você acredita que as pessoas aparecem na sua vida quando precisam? Pensei na pergunta com seriedade. Acredito que às vezes a gente para no lugar certo na hora certa e não sabe por quê. É a mesma coisa. Talvez seja. Ela olhou para o caderninho. Fechou. Obrigada, disse. De verdade. Ainda não encontrou seu irmão. Não é por isso que estou agradecendo. Olhei para ela por um segundo. Ela olhava para frente. O sol da tarde pegava no rosto dela de lado, iluminando uma expressão que não era felicidade, mas era qualquer coisa do caminho. Não respondi. Às vezes a resposta certa é não ter resposta nenhuma. O céu começou a fechar antes mesmo de chegarmos em Miracema. Não foi gradual. No Cerrado, nunca é. É uma característica daquela terra, que quem não conhece sempre se surpreende. O tempo não avisa, não negocia, não dá sinal de cortesia. Um minuto, o sol está branco e duro no meio do céu. O asfalto brilhando como metal quente, e no minuto seguinte, uma parede de nuvem escura aparece no horizonte como se tivesse sido empurrada de trás das serras. Roxa por baixo, quase preta no topo, com aquela luz esverdeada na borda que os velhos da estrada chamam de luz de temporal bravo. Eu conheço essa luz. Aperrei o passo no acelerador sem dizer nada. Simone percebeu a mudança na velocidade e olhou para o painel, depois para o céu. Vai chover? Ela perguntou. Já está chovendo lá na frente, respondi. A gente é que ainda não chegou. Ela ficou olhando para o horizonte. Dava para ver a cortina cinza da chuva caindo lá longe, uns 40 quilômetros à frente, uma parede sólida que apagava a estrada como borracha apagando lápis. A gente vai entrar nisso? Depende de quanto tempo leva para achar o Bruno. Ela assentiu. Ficou em silêncio. Ringo não estava dormindo mais. Estava sentado atrás do banco com as orelhas erguidas, olhando pelo para-brisa com aquela concentração que ele reserva para situações que merecem atenção. Cachorro de estrada conhece temporal. Sabe o cheiro antes de chegar? Entramos em Miracema do Tocantins pelas bordas, por aquela parte das cidades do interior que é sempre igual em todo o Brasil. Borracharia, depósito de material de construção, igreja evangélica com letreiro novo, campo de futebol de terra com trave sem rede, bares na esquina com plástico na porta. A cidade propriamente dita vinha depois, mais para dentro, mas o endereço que Bruno tinha mandado pelo WhatsApp 3 semanas atrás, o último com localização, era numa rua na periferia.
Simone foi me guiando pelo telefone. Voz de quem está nervosa, mas não quer mostrar. Vira à esquerda aqui. Virei. Segue reto. Segui. Tem que ser essa rua aqui. Parei. Era uma rua de terra. Casas simples dos dois lados, algumas sem reboco, portões de metal com ferrugem, uma calçada irregular que às vezes existia e às vezes não. Crianças brincavam no final da rua, indiferentes às nuvens que já tampavam metade do céu. Um homem consertava uma bicicleta na calçada. Uma mulher estendia roupa olhando para o céu com cara de quem sabe que vai perder a batalha. O número era 47. Tinha um barraco de madeira onde devia ser o 47. Porta fechada, sem janela na frente, um cadeado no portão de tábua. Simone desceu antes de eu falar qualquer coisa. Fui atrás. Ela bateu no portão, esperou. Bateu mais forte, nada. Bateu de novo, com o punho dessa vez. Não tem ninguém, eu disse baixo. Tinha que ter. Ela olhou para o cadeado, para o barraco, para o chão de terra. Ele disse que morava aqui. Pode ter saído. O cadeado está por fora. Isso significa que não tem ninguém dentro. Olhei para o homem da bicicleta mais adiante. Vou perguntar. Fui até ele. Homem de uns 50 anos, rosto queimado de sol, mãos de quem trabalha com elas desde criança. Expliquei que estávamos procurando um rapaz, 17 anos, chamado Bruno, que tinha morado naquele barraco. O homem largou a chave de boca devagar. Ficou me olhando. Você é da família? Sou amigo da irmã. Ele olhou para Simone, que estava parada no portão nos olhando. Esse barraco tem uma turma que fica mudando. Ele disse com cuidado. Pessoal que vem trabalhar nas fazendas da região. Fica uma semana, duas, some. O rapaz ainda está por aqui? O homem franziu o senho. Rapaz novo, magrinho, cabelo enrolado? Não sei como ele é. Olhei para Simone. Você tem foto? Ela veio até nós, mexeu no telefone e mostrou a tela para o homem. Uma foto de um adolescente sorrindo, com camiseta de time, num dia de sol. O tipo de foto que as pessoas tiram quando ainda acreditam que tudo vai ficar bem. O homem olhou para a foto. Esse eu vi sim. Trabalhava para um homem chamado Valdir. Pausa. Mas faz uns 10 dias que não vejo esse rapaz por aqui. Simone ficou imóvel. 10 dias, ela repetiu. Isso. O Valdir ainda aparece de vez em quando. Mas os meninos que ele traz, às vezes ficam, às vezes somem. Esse negócio de fazenda no norte do estado é complicado. Complicado. A palavra caiu no espaço entre nós com todo o peso que ela carregava. Eu conheço o norte do Tocantins. Conheço os fretes que saem de lá. Conheço o tipo de serviço de fazenda que faz menino de 17 anos sumir do mapa sem aviso. Não é colheita. Nunca foi colheita. Olhei para Simone. Ela estava olhando para o chão, os ombros tensos, a sacola apertada na mão. Ela sabia. Pelo jeito que os ombros estavam, ela já sabia antes de perguntar. Talvez soubesse desde que a última mensagem do Bruno não chegou. Esse Valdir, eu disse para o homem. Onde eu acho ele? O homem hesitou. Não sei se é boa ideia. Não perguntei se era boa ideia. Ele me olhou por um segundo. Avaliou. Viu que não era o tipo de homem que se afasta com uma sugestão vaga. Tem um bar na avenida principal. O Gaúcho, ele aparece por lá de tarde. Agradeci. Voltamos para o Valente. O bar O Gaúcho era exatamente o que o nome prometia e o lugar entregava. Um galpão aberto na frente, mesas de plástico vermelho, televisão num canto passando futebol sem som, garrafas alinhadas atrás de um balcão de granito e imitação. Cheiro de fritura e cigarro velho impregnado nas paredes. Uns 8 homens espalhados pelas mesas. Sentamos numa mesa do fundo. Pedi 2 refrigerantes sem perguntar se ela queria. Ela não reclamou. Quem é Valdir? Eu perguntei baixo. Não conheço ele. Ela estava olhando para as mesas. Meu irmão conheceu por um amigo. Disse que era de confiança. E esse amigo? Sumiu junto. Fiquei olhando para as mesas também.
procurando o tipo. Existe um tipo em bar de cidade pequena que você aprende a reconhecer na estrada. Não é o maior, não é o mais barulhento. É o que fica na mesa do canto com um copo que nunca termina, que conhece o nome do dono, que recebe cumprimento de todo mundo, mas não é íntimo de ninguém. O tipo que tem negócio, mas não fala de negócio em voz alta. Vi ele em 3 minutos. Mesa no canto esquerdo, uns 40 anos, camisa xadrez aberta, copo de cerveja, telefone na mesa virado para baixo. 2 homens mais novos com ele, mas não conversando com ele, só na mesma mesa. Não olha para lá, disse para Simone. Ela desviou o olhar. É ele? Provavelmente. O que a gente faz? Pensei por um momento. 23 anos de estrada ensinam a ler ambiente. Aquele ambiente dizia claramente que chegar na mesa daquele homem com acusação na voz ia resolver nada e podia complicar tudo. Você vai no banheiro, passa pela mesa dele, deixa o telefone cair perto da mesa. Você abaixa para pegar e vê se tem alguma coisa que identifica ele. Nome no cinto, tatuagem, qualquer coisa. Ela me olhou. Você é caminhoneiro ou detetive? Na estrada, às vezes, é a mesma coisa. Ela levantou sem questionar mais. Fez exatamente o que eu disse. Deixou o telefone cair de um jeito convincente, abaixou, pegou, levantou, continuou andando. Voltou 2 minutos depois. Tem um chaveiro no bolso da calça, um chaveiro de couro com o nome Valdir gravado. É ele, então. É do que a gente faz agora. Olhei para o homem. Ele tinha pegado o telefone da mesa e estava digitando alguma coisa com o polegar sem pressa, com a cara de quem não tem o que temer. A gente vai lá falar. Você falou que chegar com acusação, sem acusação. Levantei. Deixa eu falar. Cheguei na mesa com o copo de refrigerante na mão, do jeito mais natural que eu consegui. Os 2 homens mais jovens me olharam. Valdir levantou os olhos do telefone. Boa tarde, eu disse. Você é o Valdir? Depende de quem pergunta. Mateus, caminhoneiro. Puxei a cadeira sem esperar convite e sentei. Tô procurando um rapaz. Bruno, 17 anos. Trabalhava para você numa fazenda no norte. Os 2 homens mais jovens se mexeram nas cadeiras. Valdir não se mexeu. Isso me disse alguma coisa sobre ele. Não conheço todo rapaz que passa por aqui, ele disse. Esse você conhece. Veio de Guaraí, amigo de um tal de Marcos. Um silêncio de 2 segundos. Suficiente. Ah, quem você é para ele? Sou quem está procurando. Coloquei o copo na mesa. Olha, não estou aqui para confusão. Estou aqui porque a família do rapaz está preocupada. E eu me comprometi a ajudar. Se você souber onde ele está, me fala. A gente some e acabou. Valdir me olhou por um tempo. Estava me medindo, do mesmo jeito que eu estava medindo ele. O menino saiu da fazenda há 2 semanas, ele disse por fim. Não gostou do serviço. Foi embora com o outro, o Marcos. Foi para onde? Não é minha função saber para onde vai peão que larga serviço. Qual fazenda? Fazenda particular. Não tenho obrigação de... Qual fazenda? Repeti. Não com raiva. Com aquela voz plana de quem já esperou o suficiente. Valdir me olhou de novo. Então olhou para o copo na minha mão, então olhou para Simone, que estava na mesa do fundo nos encarando. Fazenda São Benedito, ramal da TO 222, uns 80 quilômetros daqui. Pegou o telefone. Mas se o menino saiu de lá, não vai mais estar lá. Obrigado. Levantei. Fui até Simone. Vamos. Saímos do bar e o céu desabou. Não foi chuva. Foi um dilúvio. Uma daquelas chuvas do Tocantins em abril que não pedem licença. Chegam com trovão horizontal. Raio que ilumina tudo de uma vez como fotografia. Água que não cai em gota, mas em lençol. Em 30 segundos a rua de terra virou rio. As calçadas sumiram. As crianças que brincavam na rua entraram gritando de alegria. Corremos para o valente encharcados. Eu dei a partida. Os limpadores do para-brisa mal davam conta. A rua tinha virado barro.
O valente escorregou levemente ao virar na saída e eu corrigi com o volante sem pensar, na força do reflexo. A gente vai agora? Simone olhou para o dilúvio pela janela. Não tem como. Não dá para entrar em ramal de terra com esse tempo. O caminhão afunda. E se o Bruno estiver lá? Se ele saiu da fazenda há 2 semanas, ele não está mais lá hoje. Não vai fazer diferença esperar a chuva passar. Ela sabia que eu tinha razão, mas razão não alivia o tipo de angústia que ela estava carregando. Parei num posto de combustível coberto. Desliguei o motor. Ficamos ouvindo a chuva martelar no teto do valente. Era um som imenso e constante, como se o mundo inteiro tivesse virado tambor. Ringo se encolheu atrás do banco com o focinho enfiado embaixo da manta. Simone ficou olhando para o para-brisa encharcado por um longo tempo. Então colocou os cotovelos nos joelhos e a cabeça nas mãos. Não estava chorando, estava segurando. Existe uma diferença entre os dois que qualquer pessoa que já perdeu alguém conhece. Ele vai estar bem, eu disse. Você não sabe disso. Não, mas na maioria das vezes está. Na maioria. Ela ficou em silêncio. Um raio iluminou tudo lá fora. Um trovão veio logo atrás, tão perto que deu para sentir a vibração no banco. Eu devia ter ido antes, ela disse. Você foi assim que pôde. Não fui. A voz dela ficou diferente, mais baixa. Com aquele peso que não é culpa de agora, é culpa antiga. Faz 2 meses que eu sei que alguma coisa estava errada, mas eu estava resolvendo os meus próprios problemas e... Parou. Ficou olhando para as mãos. Que problemas? Perguntei baixo. Uma pausa comprida, a chuva martelando. O raio voltou. Eu fugi de casa, ela disse. Do meu marido. Deixei a frase ficar no ar. Tinha 18 meses casada. Ela falou devagar, como quem está contando uma história que praticou sozinha, mas que ainda corta ao dizer em voz alta. No começo parecia certo. Ele era mais velho, tinha estabilidade, minha mãe aprovava. Minha mãe aprovava muito. Uma pausa amarga. Depois de 3 meses, comecei a entender o tipo de homem que ele era. Não de uma vez. Foi devagar. Sempre é devagar. Não disse nada. Primeiro foi o ciúme. Depois foram as palavras. Depois as palavras ficaram mais pesadas. Depois... Ela parou. Tocou o queixo no lugar do hematoma amarelado que eu tinha notado na madrugada. Depois parei de contar as coisas. O hematoma amarelado. Ficou tudo claro de uma vez, como raio que ilumina a estrada inteira num segundo. Você saiu quando? Perguntei. Há 15 dias, com o que tinha na bolsa e o que sobrou no bolso. E foi para onde? Para lugar nenhum. Fiquei 2 dias numa rodoviária em Goiânia. Depois peguei ônibus para Porangatu, porque era o que eu tinha dinheiro. Ficava parada nos postos. Ia um trecho, ficava, ia outro. Pausa, até aquele posto abandonado. Eu fechei os olhos por um segundo. Lembrei dela encostada no poste. A sacola tombada. Os joelhos contra o peito. A pergunta seca sobre água, dita de um jeito que não tinha mais orgulho, porque o orgulho tinha sido gasto antes, em coisas mais urgentes. Lembrei de Ringo colocando o focinho na mão dela. Você não tinha para onde ir, eu disse. Tinha a tia, mas custou admitir que precisava. Nadei uma pausa. Custa sempre. Por quê? Ela olhou para mim. Porque quando você vai embora de um casamento assim, tem sempre alguém pronto para dizer que a culpa foi sua, que você provocou, que você podia ter ficado e resolvido. Os olhos dela ficaram brilhando, mas ela não deixou cair. Minha mãe ia dizer isso, tenho quase certeza. Sua tia não disse. Um silêncio. Não. A voz quebrou um pouco. Ela engoliu. Ela abriu a porta às 4 da manhã e disse, entra, minha filha. Só isso. Ficamos em silêncio por um tempo. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía forte, batendo no teto com uma regularidade quase musical. Eu pensei em Helena. Pensei no quanto ela teria sabido o que dizer naquele momento. Eu nunca soube.
Sou homem de poucas palavras e de gestos lentos, mas às vezes os gestos chegam onde as palavras não chegam. Abri o compartimento entre os bancos, tirei um lenço de pano, velho, lavado, dobrado do jeito que Helena me ensinou a dobrar. Coloquei no espaço entre nós sem dizer nada. Ela olhou para o lenço, olhou para mim, pegou, não usou logo. Só ficou com ele na mão, enrolando na ponta dos dedos, aquecendo o tecido velho com a palma, do mesmo jeito que tinha feito com o copo de caldo de cana em Porangatu. Segurar alguma coisa sólida quando o mundo está líquido demais. Você é casado faz quantos anos com a Estrada? Ela perguntou depois de um tempo. Quase sorri. 23. E ela nunca te traiu? Ela sempre me traiu. Buraco, enguiço, atraso, perigo. A Estrada não é fiel. Pausa. Mas também nunca me abandonou. Sempre teve uma saída à frente. Sempre teve o próximo trecho. Olhei para o para-brisa molhado. Isso vale alguma coisa. Simone ficou olhando para frente. Quero aprender a olhar assim para as coisas. Ela disse. Você vai aprender. Olhei para ela. Você ainda é nova. 23 anos. Criança. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava ofensa leve com algo parecido com gratidão. Você tem filhos? Ela perguntou. 2. Crescidos, longe. Eles sabem quem você é? A pergunta me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo, mas pela precisão. Não era como eles são, nem você tem contato. Era eles sabem quem você é. Pergunta de quem entende que pai e distância podem existir ao mesmo tempo que amor, e que às vezes o problema não é a falta de amor, mas a falta de conhecimento do outro. Provavelmente não. Respondi com honestidade. Você sabe quem eles são? Fiz uma pausa longa. Provavelmente também não. Ela assentiu devagar. Então vocês estão quites. Fiquei olhando para o painel. Uma frase simples, dita sem julgamento, que tinha mais verdade do que muita coisa que eu tinha pensado sozinho naqueles 4 anos. A chuva começou a aliviar. O céu ainda estava fechado, mas a cortina cinza tinha subido um pouco. Dava para ver a rua de terra transformada em barro alaranjado, reluzindo. Uma criança saiu de uma porta descalça e foi pisar nas poças com aquela alegria específica de infância, que não precisa de explicação. Vai clareando, eu disse. Ela olhou para o céu. Vai. Amanhã cedo a gente vai para o ramal. Ela assentiu. Onde a gente dorme? Tem uma pousada simples na avenida principal. Vi quando entramos. Ou fico no caminhão, que é o que faço sempre. Fica no caminhão, ela disse. Eu fico na pousada. Olhei para ela. Você tem dinheiro? Uma pausa. Não muito. Eu pago. Não, Simone. Não. Firme. Já devo demais. Você não deve nada. Devo sim. Ela me olhou. E vou pagar. Não sei quando, não sei como, mas vou. Havia naquilo uma dignidade que me calou completamente. Não era orgulho idiota. Era o tipo de dignidade que sobra na pessoa depois que tiraram tudo o mais. O tipo que não se negocia porque é o último pedaço de chão que ela tem. Não insisti. Então divide, eu disse. Pago metade agora. Você me devolve quando puder. Sem pressa, sem data. Ela ficou me olhando. Por que você faz isso? Olhei para o para-brisa, para o barro laranja da rua, para o céu que ia abrindo devagar no horizonte, aquele azul tímido da tarde depois da tempestade, que parece que o mundo foi lavado e começa de novo. Porque uma vez alguém fez o mesmo por mim, respondi. Não era mentira. Fazia 30 anos, numa estrada do Paraná, um caminhoneiro velho chamado Seu Osmar tinha pago minha janta num posto e me dado carona de volta até meu caminhão quebrado sem pedir nada em troca. Eu tinha 20 e poucos anos, estava no 2º mês de trabalho e tinha ficado sem dinheiro no meio do nada. Nunca mais o vi, mas nunca esqueci. Essas coisas não se esquecem. Simone ficou olhando para mim por um tempo. Então olhou para o lenço de pano ainda na mão. Dobrou devagar, do jeito que estava quando eu tinha tirado do compartimento. Devolveu.
Guarda, ela disse. Era da Helena? Parei. Era. Então guarda. Guardei. A chuva tinha parado. O céu estava abrindo em laranja e rosa no poente, aquela cor de fim de tarde no Tocantins que Helena teria chamado de cor de recomeço. O barro da rua refletia o céu como espelho imperfeito. Ringo saiu debaixo da manta, se espreguiçou do jeito dramático que só cachorro sabe fazer e colocou o queixo em cima do meu ombro. Vamos, eu disse, e a estrada esperou. A pousada se chamava Cantinho do Viajante. Placa de madeira pintada à mão na entrada. Letra torta mas caprichada, com uma estrada desenhada embaixo do nome por alguém que claramente nunca tinha estudado desenho, mas tinha colocado vontade suficiente para compensar. 2 andares, varanda no segundo, 8 quartos pelo que eu calculei olhando a fachada. Jardim de frente com uma mangueira velha que fazia sombra em metade da calçada. Uma cadeira de balanço vazia na varanda, balançando levemente com o vento que tinha sobrado da chuva. Daqueles lugares que não aparecem em aplicativo nenhum, mas que existem em cada cidade do interior do Brasil, mantidos por uma família inteira que mora nos fundos e trata a hóspede como visita de parente. A dona era uma senhora chamada Neuza. 60 e tantos anos, cabelo platinado cortado curto, avental florido, sandália de dedo e o tipo de eficiência tranquila de quem já resolveu o problema de viajante cansado tantas vezes que virou rotina sem perder a cordialidade. Ela nos olhou chegando, eu, Simone e Ringo, com a expressão de quem está somando a conta silenciosamente. Pode entrar o cachorro? Perguntei antes de ela perguntar. Pode se for limpo. É o mais limpo dos 3. Neuza olhou para Ringo. Ringo olhou para Neuza com aquela seriedade de embaixador em missão oficial. Pode entrar, ela disse. Pedimos 2 quartos. Ela cobrou um preço que era menos da metade do que qualquer aplicativo cobraria e ainda incluía café da manhã. Quando eu fui pagar o meu quarto, ela baixou a voz e disse que o quarto da moça estava no mesmo valor, só que ela podia pagar depois se precisasse. Disse isso olhando para o meu rosto com uma clareza de mulher que já viu esse tipo de situação antes e sabe o que está vendo. Não precisei explicar nada. Tem gente assim no Brasil. Não aparece em estatística nenhuma. Só existe. Meu quarto era pequeno, com janela de madeira que travava pela metade, cama de solteiro com colcha bordada, mesa de canto, banheiro minúsculo e uma ventarola de teto que girava mais pelo barulho do que pelo vento. Cheirava a roupa lavada e a madeira velha, que é um dos melhores cheiros que existem se você passou a vida em cabine de caminhão. Tomei banho demorado. A água esquentou depois de uns 3 minutos de fria, que eu aguentei sem reclamar porque já aguentei coisa pior. Me vesti com a muda que eu sempre carrego no caminhão, numa bolsa pequena. O costume de quem aprende que a estrada não avisa quando vai precisar de parada. Ringo ficou no quarto comigo. Neuza tinha dito que podia, desde que ele não subisse na cama. Ele subiu na cama assim que eu fui para o banheiro e fingiu que estava no chão quando voltei, o que é o tipo de mentira que a gente aceita porque não vale a discussão. Deitei. Fiquei olhando para o teto. O ventilador girava com um chiado regular, como metrônomo torto. Lá fora, a cidade de Miracema fazia os sons de cidade pequena de noite. Cachorro distante, televisão de janela aberta, moto passando. Depois, silêncio de novo. O tipo de silêncio que existe só em cidade, que não precisa fazer barulho para provar que está viva. Pensei no Bruno. Pensei no que o homem da bicicleta tinha dito. Esse negócio de fazenda no norte é complicado. Complicado é a palavra que as pessoas usam quando não querem dizer a palavra certa. Eu conhecia o norte do Tocantins. Tinha feito frete por lá anos atrás, levando mantimento para propriedades que nem no mapa apareciam. Sabia do que se tratava quando o homem mais velho recruta rapaz jovem e pobre com promessa de diária boa, em fazenda longe. Sabia, e não queria saber ao mesmo tempo, porque saber
tornava o problema maior do que eu tinha capacidade de resolver. Mas havia Simone. E havia aquele caderninho dela, que ela fechava com o cuidado de quem guarda coisa viva. E havia o fato de que eu tinha 62 anos, um joelho que doía, costas que doíam mais ainda, e mesmo assim estava numa pousada de interior do Tocantins, numa quarta-feira à noite, por causa de uma moça que eu não conhecia até a madrugada anterior. Pensei em Helena. Você sempre sabe quem precisa, ela dizia. Não sei como você sabe, Mateus, mas você sempre sabe. Eu nunca soube explicar. Só sei que quando Ringo acorda na estrada, eu paro. E quando eu paro, geralmente tem um motivo. Fechei os olhos. Não sei que horas eram quando bati na porta. Não planejei. Acordei de um sonho que não lembrei, fui beber água, fiquei parado na janela olhando a rua molhada de barro laranja reluzindo sob o poste e fui até o corredor sem saber bem por quê. Bati de leve na porta do quarto dela, 2 batidos, o tipo que diz: estou aqui sem dizer, você precisa abrir. Silêncio. Depois: pode entrar. Abri a porta. Ela estava sentada na beira da cama, com o caderninho no colo, a caneta na mão, a luz do abajur amarelado iluminando metade do rosto. Não estava dormindo. Pelos olhos, não tinha tentado. Não consegue dormir? Perguntei da porta. Não. Encostei no batente. Ringo entrou na frente de mim, foi até ela, farejou o caderno e voltou para ficar deitado perto da porta, como se tivesse decidido que era o lugar certo para ele. Você quer que eu fique? Perguntei. Pode puxar a cadeira. Puxei a cadeira da mesinha de canto e sentei de frente para ela. Ficamos um tempo em silêncio, que já era um silêncio confortável, do tipo que 2 pessoas constroem devagar quando param de fingir que silêncio é problema. Você escreve de noite? Perguntei. De noite é quando as coisas ficam mais honestas. Ela olhou para o caderno. De dia tem muito barulho. Não o barulho de fora. O de dentro. Entendi. Não disse que entendia. Só fiz aquele gesto leve de cabeça que significa continua. Esse caderno eu comecei quando tinha 15 anos, ela disse. Já são 3 desse tamanho. 2 ficaram para trás quando eu saí de casa. Uma pausa. Não pude pegar. Saí rápido. Tinha alguma coisa importante neles? Ela ficou olhando para o caderno. Tinha tudo. 8 anos de tudo. Eu pensei em 8 anos de vida dentro de 2 cadernos. Pensei no que é perder isso. Não é a mesma coisa que perder objeto. É mais parecido com perder uma parte da memória. A versão escrita de si mesma que ninguém mais tem acesso além de você. Você vai reescrever? Perguntei. Ela me olhou. Como assim? O que você lembra? O que importava? Não precisa ser igual, mas pode ser. Ela ficou olhando para mim com aquela expressão de quem está considerando uma ideia que nunca tinha tido. Depois olhou para o caderno. Abriu numa página já escrita, olhou por alguns segundos, fechou de novo. Talvez, ela disse. Silêncio. Lá fora, um sapo cantou num poço próximo. Depois outro. Depois virou uma conversa de sapos que eu ouvi e achei que Helena ia adorar, porque Helena adorava sapo de noite pós-chuva. Dizia que era o som mais honesto da natureza, porque sapo não canta para agradar ninguém, canta porque precisa. Me conta da Helena, ela disse de repente. Olhei para ela. Não era pergunta frequente. As pessoas costumam evitar pedir que viúvo fale do morto, como se a memória fosse uma ferida que só sangra quando tocada. Mas às vezes é o contrário. Às vezes a ferida só sara quando você para de ter medo de tocá-la. O que você quer saber? Perguntei. Como ela era? Respirei fundo. Pequena. Comecei pelo físico porque é mais fácil. 1,50 m e poucos. Cabelo escuro, cacheado, que ela prendia o tempo todo, mas que ficava melhor solto. Usava óculos de leitura que ela sempre perdia e sempre culpava eu de ter escondido. Uma pausa. Ria alto. Demais, na opinião de todo mundo. Na minha, era o som certo.
Simone estava me olhando com atenção de quem está guardando cada palavra. Como vocês se conheceram? Num posto de gasolina. Deixei sair um sorriso pequeno, involuntário. Ela era caixa. Eu parei para abastecer e me cobrou errado. Cobrou mais. Quando apontei, ela virou e disse que eu tinha cara de homem, que devia dinheiro do universo e estava em dia. Pausa. Casei com ela 2 anos depois. Simone sorriu. Foi o primeiro sorriso de verdade que eu vi nela desde que a encontrei. Não o sorriso de cortesia, nem o sorriso de tensão aliviada. Um sorriso de dentro, daqueles que chegam antes da pessoa decidir sorrir. Ela era assim sempre? Perguntou. Sempre. Até o fim. Olhei para o ventilador no teto. A última coisa que ela me disse na última ligação antes de acontecer foi que eu tinha esquecido de ligar para o técnico do chuveiro que estava com defeito e que se eu não ligasse, ela ia consertar sozinha e ia me cobrar pelo serviço. Simone deu uma risada curta, suave. E o chuveiro? Ainda não consertei. Ela ficou me olhando. Você mantém as coisas quebradas de propósito. Não era pergunta, era observação. Uma observação tão precisa que me atravessou de um jeito que não esperava. Não de propósito, falei devagar, mas conscientemente. Fiquei em silêncio. Pode ser, disse por fim. Tem coisas que, enquanto estão quebradas, ainda têm a forma do que eram. Conserta e vira outra coisa. Ela assentiu devagar. Ficou olhando para o chão. Eu entendo isso também, disse ela baixinho. Tenho uma foto do Bruno com 11 anos que está com a tela rachada no telefone e não conserto porque tenho medo que a foto suma quando mexer. Ficamos em silêncio com isso por um momento. 2 tipos diferentes de medo de perder, sentados numa cadeira e numa cama de pousada de interior do Tocantins, ouvindo sapo e ventilador, enquanto o mundo lá fora secava do temporal. Você amava ele, ela disse. Não sobre o Bruno, sobre Helena. Ainda amo, corrigi. Não muda o tempo, ela ficou com aquilo. Você sabe, ela disse depois, que isso que você acabou de dizer é o oposto do que meu marido dizia. Olhei para ela. O que ele dizia? Que amor tem prazo, que quando acaba, acaba, e quem fica sofrendo é porque escolheu sofrer. Uma pausa. Ele dizia isso para justificar o quanto ele tinha mudado. Outra pausa. Como se o amor que ele tinha tido no começo fosse uma versão antiga de software que ele tinha direito de atualizar sem me avisar. Eu ficava olhando para ela. Ela estava olhando para o chão, com a voz controlada, daquele jeito que as pessoas controlam quando estão falando de coisa doída sem querer parecer que está doendo. Ele te fez acreditar nisso? Perguntei. Uma pausa comprida. Por um tempo, sim. Ela levantou os olhos. Quando você ouve a mesma coisa repetida por alguém que deveria te conhecer melhor do que ninguém, você começa a achar que a falha é sua, que você entendeu errado o amor, que você é a que exige demais. Pausa. Demora para perceber que não é você que entendeu errado. É que ele nunca aprendeu direito. Fiquei em silêncio respeitoso. Quanto tempo você levou para perceber? Uns 8 meses. Ela passou a mão no queixo, no lugar do hematoma, que eu já quase não via mais na luz fraca do abajur. Para perceber a verdade inteira, uns 14. Para ter coragem de ir embora, mais 2. 24 meses. 18 de casamento. Ela olhou para mim. Parece pouco quando você fala assim. 18 meses. Mas quando você está dentro, cada dia tem peso diferente. Tem dia que pesa por um ano inteiro. Eu sabia disso. Sabia de outro jeito, de um jeito que não era igual ao dela, mas que reconhecia o peso que ela descrevia. O peso dos dias que não passam. Os dias depois que Helena foi, quando cada manhã acordar era uma tarefa que exigia esforço ativo, como empurrar parede. Você é mais corajosa do que acha, eu disse. Ela me olhou. Por que você diz isso?
Porque ir embora foi mais difícil do que ficar. Ficar era o caminho de menos resistência. Você escolheu o mais difícil. Ela ficou olhando para mim por um longo momento. Você sabe, ela disse devagar, que você é a primeira pessoa que colocou assim? Todo mundo que sabe coloca como você largou seu casamento, com aquele peso, como se largar fosse fraqueza. Largar, às vezes, é o ato mais forte que existe. Ela abaixou o olhar. A Helena te ensinou a pensar assim? Pensei por um momento. A Helena me ensinou muita coisa. Fiz uma pausa. Mas isso aprendi na estrada. A estrada ensina a saber quando continuar e quando parar. Quando o caminho está errado, insistir não é coragem. É teimosia sem propósito. Simone ficou em silêncio por um tempo longo. Então abriu o caderninho. Escreveu alguma coisa rápido, poucas palavras, e fechou. Posso te perguntar uma coisa pesada? Ela disse. Pode. Você se arrepende de alguma coisa? Com a Helena. A pergunta era pesada de verdade. Fiquei com ela por um tempo antes de responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta merecia o peso certo. Me arrependo de ter passado menos tempo em casa do que na estrada. Falei devagar. Ela nunca reclamou. Esse é o tipo de pessoa que ela era, mas eu sei que ela queria mais. Que nos últimos anos, antes de acontecer, ela tinha começado a preencher o tempo com outras coisas. Clube de leitura, aulas de pintura em tecido, coisas que ela não precisaria se eu tivesse estado mais presente. Uma pausa longa. Ela construiu uma vida para ela dentro da vida que a gente tinha, porque a vida que a gente tinha não cabia a ela inteira. O silêncio que veio depois era diferente, mais pesado, o tipo que ocupa o quarto inteiro. E você não percebeu enquanto estava acontecendo? Ela perguntou, sem julgamento, com curiosidade honesta. Percebi. Olhei para o ventilador. Mas a estrada é fácil de usar como desculpa. Tem sempre um frete. Tem sempre uma conta a pagar. Tem sempre um motivo concreto, real, legítimo, que faz a ausência parecer necessária. Pausa. Mas às vezes, necessidade e comodidade usam o mesmo rosto e você só percebe qual era qual quando não dá mais para perguntar. Simone ficou olhando para mim. Você consegue dizer isso tudo com uma calma que me assusta um pouco. Não é calma, respondi. É que já chorei essa parte sozinho tantas vezes que as palavras ficaram mais lisas. Ela ficou em silêncio. Lá fora os sapos continuavam. O poste da rua tinha atraído um enxame de insetos que giravam em volta da luz como se a adorassem. Ringo dormia perto da porta com uma pata cobrindo o focinho. Você vai ligar para seus filhos algum dia? Ela perguntou. Contar isso que me contou? Talvez. Por que talvez? Porque às vezes a gente espera ter algo mais para oferecer além do arrependimento. Ela ficou com aquilo. Arrependimento já é muito, ela disse. A maioria das pessoas nem isso tem. Eu olhei para ela. Ela estava certa. E eu sabia que estava certa. Mas saber que está certo e conseguir ligar para um filho de quem você se distanciou por anos são coisas que moram em planetas diferentes. E a distância entre os dois não é de quilômetro, é de coragem que ainda estava sendo construída. Você vai ligar para sua mãe algum dia? Devolvi. Ela ficou em silêncio. Também, talvez, disse por fim. Então somos iguais nesse ponto. Ela olhou para mim com uma expressão que era meio sorriso, meio reconhecimento, meio tristeza. Dessas expressões que só existem em rosto de pessoa que está sendo honesta consigo mesma pela primeira vez em muito tempo. Somos, ela disse. Ficamos mais uma hora assim, não falando sempre. Às vezes em silêncio, às vezes ela escrevia alguma coisa no caderno, às vezes eu olhava para a janela. Ela me contou do Bruno criança, de como ele sempre foi o que acreditava nas pessoas, antes de ter motivo. O que ela sempre invejou e ao mesmo tempo temia. Me contou que ele sabia cozinhar arroz com pequi melhor do que qualquer mulher da família e que tinha vergonha disso, o que ela achava a coisa mais idiota e mais humana ao mesmo tempo. Eu contei de Daniel quando pequeno.
de como ele insistia em sentar na cabine do Valente antes mesmo de ter tamanho suficiente para o banco e de como Helena fotografava aquilo com uma câmera descartável e as fotos ficaram num álbum que ainda estava em casa, provavelmente com poeira. "Você já voltou lá?" ela perguntou. "Na casa de Jataí. Volto quando preciso, fico o mínimo. Por quê? Porque a casa cheira a ela ainda. 4 anos e cheira ainda." Simone ficou em silêncio. "Isso é bonito ou é triste?" ela perguntou. Eu pensei. Ainda não sei. Pausa. Às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo e parece que o peito não tem tamanho suficiente para segurar. Ela assentiu devagar. "Eu acho", ela disse, "que quando a saudade e a beleza ocupam o mesmo espaço, a gente não chama de nenhum dos dois. Chama de amor que não acabou. E amor que não acabou não precisa de nome mais específico do que isso." Ficamos em silêncio com essa frase. Ringo suspirou fundo na porta, aquele suspiro de cachorro que parece comentário. Por volta de meia-noite eu me levantei. "Vai descansar", disse. "Amanhã cedo a gente vai para o ramal." Ela assentiu. Estava com os olhos mais pesados. Finalmente. O cansaço tinha vencido a ansiedade, que é o que o cansaço faz eventualmente quando a gente para de brigar com ele. Fui até a porta. Ringo levantou e foi comigo. "Mateus", ela chamou. Virei. Ela estava me olhando da beira da cama, com o caderninho no colo e aquela expressão de pessoa que vai dizer alguma coisa que não está acostumada a dizer. "Obrigada por não me perguntar para onde eu ia quando me encontrou lá naquele posto." Eu fiquei com aquilo. "Você precisava de carona, não de interrogatório", eu disse. "Tem muita gente que confunde os dois." "Eu sei." Uma pausa. "Boa noite, Mateus." "Boa noite, Simone." Fechei a porta. Fui até meu quarto com Ringo nos calcanhares. Deitei na cama com a colcha bordada e o ventilador barulhento e os sapos lá fora e olhei para o teto por um tempo que não soube medir. Pensei em Helena. Pensei que ela teria gostado de Simone. Teria gostado do caderninho. Teria gostado da dignidade teimosa e do sorriso raro e do jeito que ela enrolava o lenço nos dedos. Helena colecionava pessoas assim. Pessoas que carregavam peso demais, com graça demais, e que não percebiam o quanto eram fortes porque nunca tinham se visto de fora. Você sempre sabe quem precisa, Mateus. Dessa vez eu não tinha sabido. Tinha sido Ringo, mas talvez fosse a mesma coisa. Fechei os olhos. O ventilador chiou. Os sapos cantaram. Ringo ronronou baixinho no chão de madeira. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem sonhar com varal de roupa. Saímos às 6 da manhã. O barro da noite anterior tinha endurecido o suficiente para andar, mas não o suficiente para confiar. O céu estava limpo, aquele azul de manhã cedo no cerrado que parece lavado, e o cheiro de terra molhada, misturado com café que Neuza tinha deixado na mesa da pousada, ainda estava na memória quando dei a partida no Valente. Simone veio com a mochila e o caderninho no colo. Ringo foi na frente como sempre. A TO 222 começou boa. Asfalto razoável, linha branca ainda visível, sinalização espaçada mas existente. Depois de 40 quilômetros o asfalto acabou sem avisar, do jeito que estrada de interior acaba, não tem placa, não tem transição, só um dia tem asfalto e no dia seguinte tem cascalho, e você percebe pela vibração antes de ver. Depois do cascalho veio a terra. O ramal que Valdir tinha indicado era uma picada de fazenda com pretensão de estrada. 2,5 metros de largura, barranco dos dois lados, vegetação fechando por cima em arco. O Valente não tinha sido feito para isso, e os dois sabíamos. Reduzi ao mínimo e fui entrando devagar, sentindo cada buraco pelo banco, cada escorregão pelo volante. "Falta quanto?" ela perguntou. "Uns 40 quilômetros no ramal." Ela olhou para a picada à frente e não disse nada. 20 quilômetros dentro, o Valente parou. Não foi batida, não foi capotagem. Foi o pior tipo de parada.
gradual. O motor foi perdendo força num trecho de subida leve. Eu forcei, ele respondeu menos, forcei mais, ele parou. O indicador de temperatura tinha subido sem eu notar, porque estava olhando para o ramal. A lama da véspera tinha entupido parte do radiador. Desliguei, sentei quieto por um segundo. Quebrou? Ela perguntou. Superaqueceu. Precisa esfriar antes de abrir. Quanto tempo? 40 minutos, 1 hora. Ela olhou para a janela. Mato dos dois lados. Silêncio de floresta espessa, que não é ausência de som, mas presença de sons que a cidade apagou da memória da gente. Pássaro distante. Inseto perto. Vento no alto das árvores que não chegava até nós lá embaixo. Tem sinal? Ela perguntou. Peguei o telefone. 0 barra. Não, ela pegou o dela. Olhou. Devolveu para o bolso sem falar. Descemos. Ringo cheirou o chão, cheirou o mato, ficou perto. Abri o capô depois de 20 minutos e deixei o vapor sair. O problema era visível. Lama seca compactada na grade do radiador, bloqueando a ventilação. Peguei a garrafa de água reserva que sempre fico no baú e fui lavando devagar com cuidado, desobstruindo o que dava. Simone ficou parada observando. Eu posso ajudar? Perguntou. Segura a lanterna aqui. Ela segurou sem reclamar. Ficamos assim, ela com a lanterna, eu com a garrafa, por 40 minutos de trabalho silencioso debaixo do capô. O sol foi subindo e o calor foi chegando. O suor escorreu pelo meu pescoço e pela minha espinha. Ela não reclamou do calor nem do tempo. Quando terminei, testei o motor. Ele acordou. Tosco no começo, depois regularizando. Olhei para ela. Tá bom. Ela deixou escapar um ar longo pelos lábios. Voltamos para a cabine. Segui devagar, mais devagar ainda que antes, lendo o chão antes de colocar o peso do caminhão. Mais 18 quilômetros de ramal que pareceram 80. A fazenda São Benedito apareceu num descampado. Porteira de ferro enferrujada, aberta, placa de madeira com o nome quase apagado. Uma sede de alvenaria simples, 2 galpões de madeira, um curral vazio, um trator velho encostado numa árvore, como se tivesse desistido ali mesmo. Não havia movimento visível. Parei antes da porteira, fiquei olhando. Tem alguém? Ela perguntou. Fumaça no galpão da esquerda. Tem alguém. Ela olhou. A fumaça era fina, quase imperceptível, saindo por uma fresta de madeira. Vamos? Ela perguntou. Vamos devagar. Entrei com o valente pelo pátio de terra batida. Desliguei o motor na frente da sede. Ficamos parados por um momento. Nada se mexeu. Então a porta da sede abriu. Um homem velho apareceu. 70 anos, pelo menos. Camisa xadrez desbotada, chapéu de palha, uma bengala que parecia mais companhia do que necessidade. Olhou para o caminhão com a calma de quem já viu de tudo e parou de se surpreender com qualquer coisa. Boa tarde, chamei pela janela. Boa tarde, ele devolveu. Perdido? Procurando alguém, um rapaz chamado Bruno. Trabalhou aqui para um homem chamado Valdir. O velho ficou em silêncio por um momento. Quem você é para ele? Trouxe a irmã. Simone desceu do caminhão antes que eu terminasse a frase. O velho a olhou. Olhou para mim, olhou de volta para ela. Entra, disse. O interior da sede era escuro e cheirava a querosene e feijão cozido. Uma mesa de madeira grossa, cadeiras de diferentes famílias, um fogão a lenha com uma panela grande. Nas paredes, um calendário velho e uma imagem de Nossa Senhora plastificada. O velho se chamava Arthur, era o caseiro, o único que ficava na fazenda o ano inteiro. O dono morava em Palmas e aparecia às vezes. Valdir arrendava um quarto de terra para plantar e trazia trabalhadores temporários que ficavam nos galpões. O Bruno ficou 3 semanas, disse Arthur, com as mãos cruzadas na mesa. Bom menino. Trabalhador, mas o Valdir, ele parou. Escolheu as palavras. O Valdir não é homem de trato limpo. O que aconteceu com meu irmão? A voz de Simone estava firme, mas eu senti o esforço.
Ele descobriu que o combinado não era o que estava sendo pago. Arthur olhou para ela. O Valdir desconta tudo: comida, dormida, transporte, ferramenta. Quando o peão vai receber, já está devendo. Pausa. Seu irmão reclamou. Foram palavras feias. O Valdir quis segurar o documento dele. Documento. A voz de Simone caiu um tom. O Valdir pega os documentos quando chega, diz que é para segurança, para registro. O velho olhou para o copo de água na frente dele. Não é, eu conhecia esse esquema. Todo caminhoneiro que roda pelo norte do país um dia ouve falar. Alguns viram no próprio retrovisor. E o Bruno? Ela insistiu. Fugiu? Arthur levantou os olhos. De madrugada, ele e o outro rapaz, o Marcos, pularam a cerca dos fundos e foram pelo mato até a estrada principal. Eu vi eles indo. Pausa. Fingi que não vi. Simone fechou os olhos por um segundo. Faz quanto tempo? Perguntei. 12 dias. Ele falou para onde ia? Não, mas eu dei a eles o endereço de uma família minha em Araguaína. O velho olhou para Simone. Falei que se chegassem lá, minha irmã ia ajudar. Tirou um papel dobrado do bolso da camisa. Já estava preparado, como se estivesse esperando alguém aparecer. Esse é o endereço. Simone pegou o papel com as duas mãos. Ficou olhando para ele por um tempo que foi além de leitura. Por que você ajudou ele? Ela perguntou baixinho. Arthur ficou em silêncio por um momento. Olhou para a imagem de Nossa Senhora na parede. Porque tenho um neto da idade dele, disse simplesmente. Saímos da fazenda com o sol no meio do céu. Simone subiu no valente, colocou o papel no colo, ficou olhando para frente. Não chorou. Só respirou de um jeito que era diferente, mais fundo. Como de quem tirou um peso do peito que estava lá fazia tempo demais. Araguaína ficava a 240 quilômetros. Dei a partida. O ramal de volta parecia menos ameaçador do que na ida. Ou talvez eu estivesse mais acostumado. Ou talvez o alívio de ter uma direção concreta mudasse o jeito que tudo parecia. Quando chegamos de volta no asfalto, Simone virou para mim. Ele está vivo. Está. Ele fugiu. Fugiu. Igual a mim. Ela olhou para frente. Nós dois saímos de situação ruim, correndo pelo mato no escuro. Parece que é coisa de família, eu disse. Ela deu uma risada curta, daquelas que saem antes de você decidir. Ringo colocou a cabeça entre os dois bancos. Peguei a estrada para Araguaína. Araguaína apareceu no fim da tarde, cidade grande para o padrão do norte tocantinense. Avenidas largas, comércio espalhado, trânsito de verdade. O tipo de cidade que absorve gente de toda a região e guarda a história de cada um sem perguntar de onde veio. Simone tinha o endereço na mão e o telefone sem sinal que tinha voltado assim que entramos na cidade. Tentou ligar 3 vezes para o número que Arthur tinha dado. Na terceira, atenderam. Ela falou pouco, ouviu mais, desligou. Ele está lá, disse. Só isso. 2 segundos de silêncio depois. Então, virou o rosto para a janela e finalmente chorou. Não foi choro dramático, foi aquele choro quieto, contido, de quem segurou por tempo demais e o corpo simplesmente decidiu que já bastava. Ela não fez barulho, só as costas tremendo levemente, a testa encostada no vidro, a mão apertando a alça da mochila. Eu não disse nada. Ringo levantou e encostou o focinho no ombro dela. Ela colocou a mão no pescoço dele e ficou assim. Dirigi em silêncio pelos 20 minutos seguintes até o endereço. Era uma casa simples no setor Santa Fé. Muro branco, portão verde, uma roseira na calçada que não tinha sido podada fazia tempo, mas florescia do mesmo jeito. A irmã de Arthur era uma mulher chamada Conceição, 60 e poucos anos, cabelo grisalho preso, avental. Abriu o portão antes de a gente descer, como se tivesse ouvindo o motor do valente de longe. O Bruno estava na varanda. 17 anos, magrinho, cabelo enrolado igual à foto do celular. Camiseta branca, calça jeans, olheiras fundas.
Quando viu Simone descendo do caminhão, ficou imóvel por um segundo inteiro. Depois desceu os 3 degraus da varanda de uma vez e atravessou o pátio correndo. Ela foi ao encontro dele. Eu fiquei no caminhão. Não era meu momento. Sei reconhecer isso. Tem horas que a gente precisa ser a parede que sustenta e não o centro que aparece. Fiquei com o cotovelo na janela, olhando para o para-brisa, enquanto os dois se abraçavam no pátio de terra e Conceição ficava parada na varanda, com a mão no peito e olhos brilhando de quem abrigou estranhos e viu dar certo. Ringo ficou com a cabeça no meu colo. Passei a mão nele devagar. Fizemos o que tinha que fazer, falei baixo. Ele mexeu o rabo uma vez. Conceição insistiu no jantar. Não era o tipo de convite que se recusa. Era feijão tropeiro, arroz, carne de sol, farinha, tudo numa mesa de madeira comprida com toalha de plástico floral. A casa cheirava a comida e a vida vivida dentro de 4 paredes com cuidado. Bruno falou pouco no começo. Ainda tinha aquela rigidez de quem passou semanas em situação de tensão e o corpo não sabe que acabou. Mas foi afrouxando conforme a janta avançava. Contou do ramal, do Valdir, do documento retido. Contou da fuga pelo mato às 3 da manhã com o Marcos, que tinha seguido para a casa da família, em Belém. Você teve medo? Simone perguntou. Tive. Ele olhou para a mesa. Mas ficar lá era pior. Ela colocou a mão no braço dele. Ele deixou. Conceição serviu mais feijão sem perguntar. Eu comi em silêncio e ouvi. Esse é outro costume da estrada. Saber quando a mesa não é sua e sentar nela com gratidão e discrição. Depois do jantar, Bruno me procurou no pátio onde eu estava com Ringo. Homem a homem, do jeito que adolescente busca adulto quando quer dizer alguma coisa, mas não sabe direito como. Obrigado por trazer ela, ele disse. Ela que foi atrás de você. Eu sei. Ele olhou para o portão. Ela sempre foi assim. Pausa. Eu não sabia que ela tinha saído de casa, do marido. Agora você sabe. Ela tá bem? Olhei para a janela acesa da sala onde Simone conversava com Conceição. Tá ficando, disse. Ele assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Como é ser caminhoneiro? Ele perguntou do nada. Olhei para ele. Solitário, respondi. E livre. As duas coisas ao mesmo tempo, toda hora. Ele ficou com aquilo. Parece com a vida, ele disse. 17 anos. Às vezes, a pessoa mais nova na mesa diz a coisa mais precisa. Mais tarde, Simone me encontrou no pátio. A noite estava fresca. Lá no céu, mais estrelas do que a cidade costuma mostrar. Ele quer ficar aqui por um tempo, ela disse. A Conceição ofereceu. Tem serviço num mercado perto. E você? Ela ficou em silêncio. Preciso voltar para Guaraí, acertar as coisas com a tia, pegar o que ainda preciso resolver. Pausa. E depois não sei. Não precisa saber agora. Não sei se consigo voltar para Goiás ainda. Ele pode me encontrar. O ele sem nome, o marido. Eu entendi. Você tem medo de voltar, disse. Tenho medo de chegar em Goiás e achar que o mais fácil é voltar para ele. Ela olhou para o chão. Medo de mim mesma, mais do que dele. Essa honestidade me pegou no peito. Isso é o tipo de medo que protege, eu disse. Quem não tem esse medo é que se perde. Ela ficou olhando para mim. Você vai voltar para Jataí agora? Perguntou. Tenho frete para pegar em Goiânia na sexta. Passo por Guaraí. Ela entendeu o que eu não disse diretamente. Posso ir junto até lá? Pode. Ficamos em silêncio. Então ela perguntou uma coisa que eu não esperava. Você vai ligar para o Daniel? Para o seu filho? A pergunta pousou diferente à noite, debaixo das estrelas, depois de tudo que tinha acontecido nos últimos 3 dias. Tô pensando nisso, disse. Não pensa mais não. Liga. Olhei para ela. Você vai ligar para sua mãe? Devolvi. Ela fez uma careta leve. Talvez. Talvez não é não. Tá bom. Ela quase sorriu. Liga para o seu filho e eu penso na minha mãe. Isso é negociação. É o que tenho no momento.
De madrugada não consegui dormir. Conceição tinha oferecido o sofá da sala. Ringo dormia no chão ao lado. A casa estava quieta. A respiração do Bruno vinha do quarto do fundo, regular, de quem finalmente estava seguro o suficiente para dormir de verdade. Peguei o telefone. Ficou na minha mão por uns 5 minutos. Então abri o contato do Daniel. Último contato havia 4 meses. Uma mensagem curta de Natal que eu tinha respondido com 2 palavras. Não liguei. Não era a hora, mas escrevi. Daniel, tô bem. Andei pensando muito. Quando você puder, quero conversar. Não tem pressa. Abraço do pai. Enviei antes de pensar demais. O ícone ficou com um cheque só. Ele estava dormindo. Coloquei o telefone no chão. Fiquei olhando para o teto escuro. Ringo colocou a pata no meu braço. Eu sei, sussurrei. Devia ter feito isso antes. Ele suspirou. Fechei os olhos. Na manhã seguinte, antes de sair, Simone ficou um longo tempo abraçada no Bruno na calçada. Não ouvi o que falaram. Não era para ouvir. Quando ela subiu no valente, os olhos estavam vermelhos, mas o queixo estava erguido. Pronto, ela disse. Pronto, respondi. Dei a partida. Bruno acenou do portão. Ringo acenou com o rabo pela janela aberta. A estrada de volta para Guaraí era a mesma de sempre, mas alguma coisa no jeito que eu a via tinha mudado. Não consigo explicar bem. É como quando você limpa o para-brisa que estava embaçado faz tanto tempo que você esqueceu que estava embaçado. O caminho não muda, só fica mais nítido. Uns 50 quilômetros depois, o telefone vibrou. Uma mensagem do Daniel, pai. Que bom. Eu também quero. Pode ligar quando quiser. Mostrei a tela para Simone sem falar nada. Ela leu. Olhou para frente. Viu? Disse ela. Vi. Não foi tão difícil. Foi difícil, sim. Mas valeu. Valeu. Ela abriu o caderninho. Escreveu alguma coisa. Fechou. O cerrado abriu dos 2 lados como sempre abre, sem drama, sem cerimônia, torto e resistente e honesto como Helena dizia que era. E eu segui. Chegamos em Guaraí no fim da tarde. O céu estava daquele laranja de outubro que o Tocantins guarda para quem sabe olhar. Não o laranja gritado do pôr do sol de cartão postal. O laranja quieto, espalhado, que tinge tudo de uma vez sem que você perceba exatamente quando começou. Deixei Simone na casa da tia Célia. Ela desceu devagar, com a mochila no ombro e o caderninho na mão. Ficou parada na calçada olhando para a porta da casa por um segundo antes de bater. Aquele segundo em que a pessoa ainda é o que era antes de entrar, antes de começar o que vem depois. Bateu. Célia abriu em menos de 10 segundos, como se estivesse esperando perto da porta. Puxou Simone para dentro com os 2 braços antes mesmo de dizer oi. A porta fechou. Fiquei olhando para o portão por um tempo com o motor ligado. Ringo ficou com o focinho na janela até a porta fechar. Depois voltou para o lugar dele. Dei marcha ré para sair. Então o portão abriu de novo. Simone veio até o caminhão. Bateu no vidro. Abaixei. Ela ficou me olhando por um momento sem falar. Vai ligar para o Daniel, disse. Vou. Não, talvez. Vai. Vou, Simone. Ela assentiu. Ficou mais um segundo. Você salvou mais de uma pessoa nessa viagem, ela disse. Só quero que você saiba, olhei para ela. Você se salvou, respondi. Eu só dei carona. Ela sacudiu a cabeça levemente com aquela expressão de quem discorda, mas não quer discutir. Então abriu a mochila. Tirou o caderninho. Estendeu para mim. Eu olhei para o caderno, olhei para ela. Não posso pegar isso. Não é o caderno inteiro. Ela abriu na última página escrita e arrancou com cuidado. Dobrou ao meio. Colocou no meu banco. É só uma página. Lê quando estiver na estrada sozinho. Não respondi. Cuida do Ringo, ela disse. Cuida de você. Ela deu um passo atrás. Ficou me olhando mais uma vez com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer nesses 3 dias. A expressão de quem está guardando alguma coisa para a memória. Virou. Entrou pelo portão. Fechou. Peguei a BR de volta para Jataí. O valente roncou no asfalto como sempre.
O sol foi descendo pelo lado direito. Ringo dormiu. As cigarras gritaram nas bordas do cerrado. Por uns 40 minutos não mexi no papel dobrado no banco. Quando o sol estava quase sumindo e a estrada estava laranja e vazia, peguei. Abri com uma mão só, segurando o volante com a outra. A letra dela era miúda, inclinada, densa. Não era bilhete. Era o que ela tinha escrito na madrugada da pousada em Miracema, quando eu tinha ido até o quarto dela e ficado na cadeira, e ela tinha escrito alguma coisa e fechado o caderno. Aquilo. Li devagar. Encontrei um homem na estrada que não me perguntou para onde eu ia. Só perguntou se eu estava bem. Depois de muito tempo, alguém perguntou isso, sem querer nada em troca. Ele tem uma mulher morta que ainda ama e um cachorro que acorda quando precisa e um caminhão que anda mais pela teimosia do que pela mecânica. Ele não sabe que está curando. Acho que é por isso que consegue. Parei o caminhão no acostamento. Fiquei parado com o papel na mão e o motor ligado e o cerrado escurecendo dos dois lados e as primeiras estrelas aparecendo no azul que virava roxo lá em cima. Ringo acordou. Me olhou. Dobrei o papel. Coloquei no bolso da camisa. Em cima do coração, que é onde a gente guarda as coisas que não podem cair. Fiquei assim por uns 2 minutos. Depois, peguei o telefone e liguei para o Daniel. Chamou 3 vezes. Pai. A voz dele. Adulta, estranha e familiar ao mesmo tempo. Como voz de pessoa que você conheceu pequena e não acompanhou crescer, mas reconhece no primeiro som. Daniel. A minha saiu diferente. Mais aberta. Tô na estrada. Tinha umas coisas que eu queria falar. Um silêncio curto. Eu também, ele disse. Fiquei sentado no valente parado no acostamento da BR por 43 minutos falando com meu filho. Não conto o que falamos porque é nosso. Só digo que teve silêncio constrangido no começo. Depois ficou mais fácil. E no final tinha alguma coisa que não tinha no começo. Não sei dar nome. É a coisa que começa quando 2 pessoas param de fingir que o tempo que passou não pesou. Quando desliguei, o céu estava cheio de estrelas. Ringo colocou o queixo no meu ombro. Tá bom, falei para ele. Tá bom. Cheguei em Jataí de madrugada. Parei o valente na frente de casa. Fiquei olhando para a fachada por um tempo. A mesma casa de sempre. Muro branco desbotado, portão de ferro, a mangueira no quintal que Helena plantou no primeiro ano que a gente morou aqui e que cresceu mais do que qualquer plano. Desci, entrei, a casa cheirava a Helena como sempre. 4 anos e cheirava ainda. Dessa vez não fui direto para a cama, fui até a cozinha. Peguei o número do técnico do chuveiro que estava numa lista na porta da geladeira, escrito pela mão dela, com a letrinha redonda que eu reconheceria entre 1000. Deixei o papel em cima da mesa. Amanhã eu ligava. Não porque o chuveiro importasse, mas porque alguma coisa tinha que começar a ser consertada e isso era a menor, a mais concreta, a mais possível. Fui até o varal no quintal. Estava vazio fazia 4 anos. Eu sabia disso. Mas fui assim mesmo, com Ringo do lado, sob o céu cheio de estrelas do Cerrado Goiano. Fiquei parado na frente do varal vazio por um tempo. Então falei baixinho para ela, do jeito que a gente fala para quem não está mais, mas ainda ocupa espaço em tudo. Conheci uma moça, falei, que carregava peso demais e caderninho de menos. Corajosa sem saber. Pausa. Você ia gostar. O vento mexeu levemente nas cordas do varal. Fiquei olhando. Liguei para o Daniel. Mais vento. Mais silêncio. Sei que devia ter ligado antes. Ringo se encostou na minha perna. Passei a mão na cabeça dele. Tô tentando, disse. Tô tentando voltar. Na manhã seguinte acordei cedo. Café, ovo frito, pão. A rotina pequena que é o primeiro sinal de que a gente ainda está aqui e ainda quer estar. Sentei na mesa com o café quente e tirei o papel dobrado do bolso da camisa onde tinha dormido. Li de novo. Ele não sabe que está curando. Acho que é por isso que consegue. Dobrei. Guardei.
Peguei o telefone. Uma mensagem do Daniel da madrugada. Foi bom falar, pai. Vou te visitar em março, se der. A gente combina. Li 3 vezes, respondi. Combinado. Tem quarto pronto. Não tinha quarto pronto, mas ia ter. 3 semanas depois, recebi uma mensagem de número desconhecido. Sou a Simone. Troquei de número. Tô em Goiânia. Arrumei trabalho num centro de apoio a mulheres. Escrevo histórias de quem passa por lá. Parece que aprendi que história importa com alguém que conheço. O Bruno tá bem, trabalhando em Araguaína. A tia Célia manda abraço pro Ringo. Tô bem, de verdade tô. Li parado no pátio de um posto em Minas Gerais, com o Valente abastecendo e Ringo farejando o asfalto ao redor. Respondi com uma frase só. Fico feliz. Continue escrevendo. Ela respondeu um segundo depois. Você também, do jeito que você sabe. Olhei pro Valente, pro horizonte à frente, pro céu aberto que a estrada sempre oferece para quem não tem medo de seguir. Guardei o telefone. Subi. Ringo foi na frente como sempre. Dei a partida. O Valente roncou. O cerrado abriu, a estrada seguiu, e eu junto com ela, diferente do que era, não inteiro ainda, mas em direção a inteiro, que é tudo que a gente pode pedir, que é tudo que a gente precisa. Às vezes a cura não vem de dentro, vem de uma madrugada de cerrado, de um poste piscando, de um cachorro que acorda na hora certa. Vem de uma pessoa que aparece no lugar errado e te lembra que o lugar certo ainda existe. Que a estrada sempre tem o próximo trecho. Que consertar uma coisa pequena já é um começo. Que amor que não acaba não precisa de nome mais específico do que isso. Vai ficando. Fim.